Sejam bem-vindos. Ezequiel 22:30, palavra do Senhor, diz assim: Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite, oramos e clamamos a Ti para que tenha liberdade, para que toque cada coração, para que transforme, que salve, que liberte, que traga vida. Que o Senhor tenha liberdade, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, me use como instrumento em Tuas mãos e que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem nessa noite, já está aqui no telão, é quais as suas prioridades. Quais as suas prioridades? E aqui, lendo essa passagem, é interessante, porque nós temos um contexto onde cidades eram fortalecidas com muralhas ao seu redor. Então, cidades bíblicas, as cidades de Israel, cidades ali como Jerusalém, eram fortalecidas com muralhas, tinham um portão só de entrada para dificultar a entrada ali dos inimigos, para proteger aquele povo. E não podia haver brechas, não podia, para que nenhum inimigo entrasse, nenhum. E aqui Deus começa falando que Ele quer reconstruir as muralhas, Ele quer reconstruir a proteção para esse povo, e Ele procura alguém para se colocar na brecha, mas que não encontra ninguém para proteger, ninguém para olhar para o outro, ninguém para estar ali, diante de Deus, E muitas vezes, nós não somos essas pessoas, muitas vezes nós não somos aqueles de qual Deus olha e se alegra, porque nós não temos as prioridades certas, não temos. Não somos assim como Noé, que um dia no qual Deus também trouxe isso, essa indagação, essa indignação com aquilo que estava acontecendo com o mundo, ele olhou e em um momento viu Noé, um justo, que ali fez todo o seu papel de construir a arca para aquele tempo que viria do dilúvio, mas também proclamou a palavra de Deus para todos, mas que ninguém aceitou aquilo que ele estava dizendo. Todos morreram, mas em Noé foi constituído. Não somos talvez como Davi, com ousadia e coragem de se colocar na brecha ali diante de um exército onde todos aqueles guerreiros que eram preparados estavam acovardados diante de um gigante, mas onde um menino se colocou na brecha em prol do povo e em nome do seu Deus venceu o gigante. Talvez não somos. Mas o que Deus quer nos ensinar essa noite é o alinhamento sobre as nossas prioridades, para que quando chegar um tempo do qual Ele necessitar, ou que Ele olhar para nós, Ele possa ver homens e mulheres que tenham um coração fidedigno a Ele, e que no que for necessário se coloquem na brecha diante dEle, para proteger o seu povo. Mas existem algumas coisas que muitas vezes não permitem que nós estejamos com essa ousadia, com essa coragem, com esse coração. Alguns problemas que nos afastam de Deus e que nos fazem muitas vezes não priorizar o Senhor. Porque nós vamos falar de várias prioridades aqui essa noite, mas o que temos que ter em mente é que a nossa principal prioridade é ter o Senhor como primeiro lugar em nossa vida. Mas problemas acontecem, situações vêm em nossa vida que nos afetam, que nos afastam do Senhor. E duas delas, que são principais para que tenhamos muitas vezes essas atitudes, uma delas é a frieza espiritual. E a outra, a desobediência. A frieza, ela é um estágio inicial, um estágio de apatia, onde frustrações vêm, onde mágoas começam a surgir no seu coração, de acordo com relacionamentos talvez que não fluem da maneira como você desejava, ou então de propostas que você tinha que não aparecem, que você acaba ficando apático. Isso é natural.
Se isso não estiver acontecendo com você, quando você tiver uma situação bem difícil, fique preocupado. O que não é natural é você permanecer com esse coração, é você não olhar para Deus e confiar nele. Porque essa apatia, esse momento tem que passar, para que não comece a aparecer o desinteresse espiritual. Porque às vezes situações que você vive, às vezes na igreja, às vezes na sua casa, você começa a ter desinteresse espiritual. E a palavra é clara em dizer que se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai prevalecer. Vai prevalecer. E esse desinteresse espiritual que nos faz nos afastarmos do Pai. Aonde você é apático, você não ora mais, você não lê mais a palavra, você não busca mais o Senhor, você não tem mais a perseverança de confiar em tudo aquilo que Ele já te prometeu, naquilo que Ele já colocou diante dos seus olhos. A terra prometida está na sua frente, mas você não tem mais a confiança de dar os passos para adentrar. Você vai se enfraquecendo, a frieza espiritual vai te abatendo, você não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de vir para a igreja, tudo te afasta de Deus, tudo te afasta do Pai. Isso vai fazendo com que aos poucos você tenha uma perda de conexão com Deus. Quando você menos espera, aquilo que te incomodava tanto, aquilo que o Espírito Santo falava para você que era errado, agora não te incomoda mais. Agora você está ali apático, desinteressado espiritualmente, frio perante o Senhor e sem conexão com Ele. E fazendo coisas que não agradam mais. E o pior, isso é o que você às vezes nem percebe mais. Que acaba sendo comum desse novo tempo que você está vivendo. E você vai se afastando de Deus, deixando com que outras coisas sejam prioridades na sua vida, Menos oração, menos adoração, afastamento da comunidade, isolamento. Agora você está sozinho, você não confia mais em ninguém, você não confia em pessoas, você não confia no Senhor. Você está frio espiritualmente, buscando os seus próprios interesses, buscando as suas convicções, buscando novas filosofias, tudo para preencher algo que você buscou com as suas forças. E esse sentimento de distanciamento de Deus começa a fazer o quê? Uma atração pelas coisas do mundo. Que é natural, se você não alimenta o seu espírito, se você não é alguém que busca ali, através da palavra, o discernimento todos os dias, agora você vai começar a flertar com as coisas do mundo, vai te interessar mais. Talvez aquele momento que você parava o seu dia, que você orava, que você buscava o Senhor, agora você prefere assistir uma partida de futebol. Não só mais aquela que você assistia durante a semana, mas agora você acompanha todos os campeonatos, tudo aquilo que é relacionado a isso, você começa a buscar. Às vezes você começa a buscar mais em séries, maratonar séries. E hoje em dia, quantas opções, quantos streamings temos? Netflix, Amazon, Paramount, Disney e assim vai. Não sei se vocês vão se lembrar, mas antigamente, quem podia pagava net, a cabo, pagava lá 100, 150 reais e achava caro. Hoje, se você pegar os seus streams, às vezes dá 300 reais, mas você está achando barato, que você está pagando 25, 19 em um, mas você acha que é barato, mas está pagando caro para assistir tudo. Enquanto a palavra de Deus é gratuita, está na palma das suas mãos, às vezes você não busca. Não há possibilidade da gente fortalecer o nosso espírito se a gente não buscar adoração, se a gente não buscar a essência através da palavra. Houve um tempo em minha vida no qual eu entendi que eu precisava mergulhar naquilo que Deus era. Mergulhar. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás mais ou menos, um pouco antes de conhecer a Flávia, 2012, 13 anos atrás, se você me perguntasse que jogador jogava no clube da Itália, no clube da Inglaterra, no clube da Espanha, no clube da França, da Alemanha, eu sabia todos, do Brasil,
Se você pega aí 5, 6 ligas, 20 clubes em cada liga, 120 times, e o cara saber todos os jogadores, às vezes até os reservas. Por quê? Se aprofundava naquilo. Às vezes coisas que você gosta, que te atraem. E às vezes marcas que você ainda não conseguiu deixar. Eu vivi o futebol dos 7 aos 20 anos, jogando ali todas as etapas, desde o fraldinha que se falava quando era pequenininho, depois dentinho, depois dentão, depois infantil, depois profissional. E quando isso acaba, você quer suprir de uma outra forma. Aí você alimenta aquilo que te dá prazer. Aí você vai buscando as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? A minha, por muito tempo, para alimentar aquilo que eu era o futebol. Era buscar. É errado assistir futebol? Não é. Mas, às vezes, a gente faz mais isso do que qualquer outra coisa na nossa vida. Chega um momento que, às vezes, você fala assim, não, vou parar de jogar, mas aí você começa com outras coisas. Teve uma época da minha vida, dos 18 aos 21 anos, praticamente ali, junto com o futebol, e depois um pouco, que eu jogava videogame todos os dias. Todos os dias. E não era para brincadeira, que eu falei, agora se não conseguir dar andamento da carreira profissional, então eu vou ser jogador de videogame profissional. Eu jogava FIFA todo dia, todo dia. Joguei campeonato paulista, joguei campeonato brasileiro, disputei eliminatória para o Mundial, quase classifiquei para o Mundial. Mas era todo dia, treinava todo dia. 8 horas por dia jogando videogame. Prioridades. Prioridades. Até que um dia eu olhei e falei assim, não é a vida que eu quero para mim. Não é. Não é. Preciso de Deus, eu preciso buscar, Deus está disponível para nós, Deus é fiel a nós o tempo todo, mas nós não priorizamos Ele, não priorizamos. Não priorizamos. Aos poucos fui assistindo menos futebol. O videogame desde 2014, eu nunca mais joguei, depois eu conheci a Flávia, e aí faculdade, namoro e igreja. Prioridades que você vai dando na sua vida. Mas mergulhando em Deus, para que a frieza espiritual não nos faça sermos seres apáticos dentro da igreja e apenas vivermos de movimentos, vivermos de eventos, achando que o culto vai ser algo que vai mudar aquilo que somos como essência de cristão, e não vai, não vai. Você precisa orar intensamente, você precisa conhecer a palavra e lê-la todos os dias, porque ela se renova a cada manhã. Você precisa estar com pessoas que buscam e têm sede disso. Buscam e têm sede disso. Você quer ver? Você tem mais de 18 anos? Ou pode ser um pouquinho menos, aí 17? Vem pro Legacy de sábado. Te convido a estar no Legacy. Tem uns meninos aí, umas meninas voando com Deus, com sede. Sede de Deus. Orando, buscando, lendo, vem nos cultos, vendo o que tem aqui. Se não tem programação aqui na nossa igreja, eles vão em outra igreja. Se não tem lugar nenhum, eles vão para o monte. Eles querem mais de Deus, estão com sede. Vem com eles. Vem. Se você não mergulhar, se você não priorizar aquilo que Deus é, você não vai conseguir sair do raso, não vai. Não vai. Tivemos uma conferência de homens aqui, sexta-feira tinha mais ou menos 50 homens. E eu falei, no nosso grupo tem 180 homens. Eu não sei por que você não veio, homem. Eu não sei. Às vezes você tinha um compromisso, tudo bem. Às vezes não. Às vezes foi a frieza espiritual que te afastou. No sábado tivemos aqui menos homens ainda, 25 homens mais ou menos. Foi um tempo precioso, um tempo bom, um tempo que estamos buscando nos aprofundarmos, enraizarmos em Cristo e juntos termos unidade como homens. Mas a frieza espiritual, o desinteresse espiritual, às vezes não deixa você participar. É uma conferência por ano que nós vamos fazer. Você perde a oportunidade de estar com homens que desejam mais de Cristo, mais de Jesus, mais. E todo mundo fala, é difícil fazer trabalho com homens, é difícil, a gente ouve muito isso, A gente não sabe o porquê, né? Verdade, às vezes a gente sabe. Vou ler com vocês
Um estudo científico traz algo relevante para que você possamos entender isso aqui. Quando o pai se converte, as chances da família seguir a mesma fé são muito altas. Estudos indicam que, em geral, 93% das famílias seguem a fé do pai após a sua conversão. 93% das famílias seguem a fé do pai após a sua conversão. Por que é difícil fazer trabalho com homens? Porque o inimigo sabe aonde é a fonte para que nós não sejamos famílias fortalecidas em Cristo. Quando uma mãe se converte, a taxa de conversão da família é menor, com cerca de 17% dos filhos seguindo a fé da mãe. Quando a criança se converte, a taxa de conversão da família é ainda menor, cerca de 9%. Então eu repito para vocês, por que é difícil às vezes fazer trabalho com homens? Por que é difícil? Porque nós precisamos nos posicionar. Entender que quando um homem, o pai se converte, a chance da família inteira se converter é de aproximadamente 93%. Saia do seu comodismo, priorize o Senhor. Você, homem aí, priorize a Deus. Você precisa priorizar a Deus. Isso aqui é um estudo científico. Se você não acredita na palavra, no que a palavra diz, acredita na ciência então. Um estudo. Dá um Google lá para você ver se eu estou mentindo. Vê lá. Você precisa se posicionar, dar prioridade para o Senhor, você demonstrando o seu homem de Deus, homem de fé, a sua casa, te vendo como referência, vai ser influenciada. Tem muitas coisas naturais, mas tem muito espiritual, aonde Deus ali vendo você como cabeça do lar, agindo como deveria, as coisas fluem, a família é firmada nele. Você precisa se posicionar. Chega dessa coisa assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, estou só acompanhando. Não, aqui é um fato, 93%, gente. Os outros 7%, Deus continua e faz o milagre para virar 100%. Mas é você homem, é você pai que precisa se posicionar. É você. Se seu pai não está aqui, se o homem da casa não está aqui, seu esposo não está aqui, vamos orar juntos como igreja. Me chama a Cris, chama o Denis, chama o pessoal da intercessão, dá o nome dele, vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua família. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que aquilo que imaginamos. A palavra diz isso, mas nós cremos que nós serviremos a Deus juntos. Vamos priorizar o Senhor. Vamos ser uma igreja que prioriza a Deus. Está com dificuldade, não tenha medo de se abrir, não tenha medo de conversar. Nós não estamos aqui para expor você, estamos aqui para orar juntos e fazer com que a sua vida seja restaurada por aquilo que Cristo é. Porque é um fato, um posicionamento que faz a diferença. Porque senão a gente vai se afastando de Deus, porque senão nós vamos cada vez mais achando que a culpa é do outro, o outro que tem que fazer. Aí perde o temor de Deus, culpa a Deus pelos erros. Tudo é culpa de Deus, tudo é culpa do outro, nunca é culpa nossa. Perde entusiasmo pelas coisas. Precisa trocar o gás, precisa igual o carro, abastecer direto, toda semana às vezes. Se você rodar muito, tem que abastecer mais vezes ainda. Está gastando, mas é por um motivo bom. Precisa animar, precisa querer mudança, precisa querer Jesus. Precisa priorizar Ele. Porque a frieza espiritual traz a outra consequência, que é um problema gigante, que é a desobediência. Aonde você, sem temor a Deus, aonde você, sendo alguém que não tem mais ali o espírito fortalecido, você desobedece, você transgride a lei, você peca, você se afasta de Deus. Transgressão no hebraico, pechá, violência deliberada e rebelde. Violência deliberada, violência consciente. Um ato que você faz consciente agora. Se você está frio espiritualmente, o pecado não é mais nada para você. Às vezes virou um bichinho de estimação para o seu pecado.
Você está ali, convivendo com a iniquidade, convivendo com a maldade, errando o alvo, vivendo em desobediência, uma distorção moral, quebra do padrão estabelecido por Deus. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Desobediência no grego, armatia, falhar em fazer o bem, ou seguir a vontade de Deus. Se você tiver outras prioridades, vai ter momentos que você vai falhar em fazer o bem, em seguir a vontade de Deus. Sabe por quê? Um dos maiores problemas da humanidade e que gera grandes danos à sociedade é a individualidade, o egocentrismo, onde só você é a última bolachinha do pacote, onde tudo é ao seu redor. Você é individualista. Na sua casa, você não está preocupado com o que os outros estão vivendo, com o que os outros estão pensando, você pensa em si e que os outros se movam para fazer aquilo que te agrada. No seu trabalho, às vezes você é assim. Ou existem pessoas perto que você vê como é. Trabalha num lugar onde seu chefe é uma cabeça fechada e você chega ali cheio de novas ideias, a equipe cheia de novas ideias e querendo mudanças, algo que é bom para a empresa, você propõe e ele não muda, ele fala, não vou mudar. É assim. Você não quer, você sai. A empresa pode sofrer o dano, não vai ter, às vezes, o benefício daquilo que você vai trazer que é bom, porque ele é individualista. Pessoas assim fazem um dano para a sociedade, porque só pensam em si, não pensam no outro. E nós que somos cristãos, nós somos evangélicos, precisamos priorizar o outro. O evangelho é partilha. Jesus vem, se entrega por nós, como celebramos aqui na ceia, se coloca na cruz por mim e por você. Sacrifício perfeito, sangue derramado, sangue que te purificou dos pecados. Mas você não é o fofuchinho de Jesus, o último que ele vai olhar e falar, ai, agora é só de você que eu vou cuidar. Não. Ele te alcançou para que você tenha vida e que agora, com ousadia e coragem, você continue trazendo vidas para Ele. Uau, vamos para cima, vamos falar do meu nome, vamos ser essa carta viva, escrita pelo dedo de Deus. O Evangelho não é para você, é através de você. Ele te cura, te transforma, te salva, te liberta, te traz vida e agora você vai. Você vai, você não fica parado ali. Achando que agora não, agora tudo é para mim. O culto é para mim, o louvor tem que ser maravilhoso. Os meninos, eles não podem errar. Não pode. Tem que ser perfeito o louvor. Senão não foi bom para mim o culto. O pastor não pode errar na mensagem. Não pode trocar o nome de Moisés pelo nome de Josué. Senão não sabe. Tem que ser bom para mim. O culto é para o Senhor. Você vem aqui para Deus. Todos nós estamos fazendo para Deus. Para Deus. Quando a nossa prioridade é Deus, mesmo se erros acontecem, nós não nos preocupamos, porque o Espírito Santo é quem realmente transborda e traz aquilo que precisamos para cultuar a Ele, para cultuar ao Senhor. Não seja individualista, não seja. Evangelho é partilha. Nós precisamos estar em comunidade, estar em unidade. Olhar para o outro, estender a mão para o outro. As nossas prioridades definem os nossos passos. Aquilo que você prioriza vai definir para onde você vai. Aí você fala assim, pastor, não, você não conhece minha vida, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo não consigo orar. Eu não consigo ler a palavra porque eu não tenho tempo. Não consigo dar atenção para minha família, não consigo dar atenção para os meus filhos. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Não tenho. O tempo não é desculpa. Pois o tempo é igual para todos. O que muda são as suas prioridades. São as suas prioridades. Vamos pegar o celular juntos agora e vamos ver como tem sido a sua vida nas redes sociais, o tempo que você tem gasto aí. Não precisa ser agora não, depois a gente faz. Depois você faz em casa. Mas pega para você ver. Vai aparecer lá 24 horas que você passou no Instagram, no WhatsApp, que você ficou ali. Dedinho para lá, dedinho para cá. Você fala que não tem tempo, você não tem prioridade, você não prioriza as outras coisas. Não prioriza. Você está priorizando você. Eu estou cansado, mas eu chego cansado, eu quero ir lá e ver um vídeo para relaxar minha cabeça.
Eu quero ir lá e assistir uma partida de futebol pela minha cabeça. Eu quero ir lá assistir um dorama, e aí você maratona o dorama. Se perguntar para você dos personagens do dorama, se perguntar para você dos personagens da Marvel, você sabe todos, mas não sabe os da Bíblia. Não sabe. Maratona pelo menos umas séries aí, The Chosen, umas coisas assim. Prioridades, prioridades. Essa semana nós ficamos aqui na igreja. Muitos vieram ajudar, inclusive que estão aqui. Agradeço pela vida de vocês. Estamos fazendo muitas coisas. Ficamos aqui, muitos dias até tarde. Na sexta-feira, eu lembro que eu cheguei em casa, era uma 00:20 mais ou menos. 00:20. Ficamos aqui arrumando, limpando. Depois teve a conferência de homens. 00:20. Eu já sabia que o Noah estava acordado. O Noah não dorme enquanto eu não chego. E como eu passei a semana inteira fora, ele estava doido para me ver, doido para brincar comigo. A Flávia me ligou, já estava chegando. Aí eu cheguei cansado. Aí brinquei com ele, fui no corredor, e para lá e para cá, e brincando, uns 10, 15 minutos, aí cansei mais, aí deitei no sofá, ele vinha, aí daqui a pouco, 30 segundos, aonde eu me vi, já no celular, repostando as coisas da igreja, respondendo o povo da igreja. Aí eu ouvi uma voz que não foi a de Deus, que foi a da Flávia. Falando assim: amor, você está com o Noah aí ou você está no celular? Aí naquela hora eu falei assim: o meu filho passou o dia todo me esperando. E eu não estou priorizando ele. Não estou. Não porque eu não tenho tempo, mas é porque eu não estou priorizando ele mesmo. Eu fiquei com ele um tempo, mas não foi o suficiente para ele. Nem tudo que é suficiente para você é suficiente para o outro. Pare, olhe nos olhos do outro, sente à mesa, converse, dê atenção, desliga essa porcaria de celular um pouco. Eu falo com vocês com autoridade, porque assim, a vida pastoral é muito mais no celular do que aqui. Por mais que eu faça muitas coisas aqui, tem que responder, eu respondo todo mundo, tem que repostar as coisas da igreja, tem que preparar a mensagem, tudo. Vamos priorizar aqueles que estão com a gente. Noah vai crescer, não vai entender. E precisa da presença. Lembra que falamos da presença? A presença. Então não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. Chega em casa depois e olha lá, o tanto que você gasta de tempo na internet. Por mais que você ache que é pouco, não é pouco. Às vezes é um dia que você está dando direto ali para as redes sociais. E a gente fica com desculpas. Quais são as suas prioridades? Se eu pedisse para você listar agora 3 prioridades que você tem vivido atualmente, quais seriam? Trabalho, estudo, família, jogos. Deus, o que seria? O que seriam as suas prioridades? Nós precisamos priorizar a Deus primeiro, para depois priorizar relacionamentos. Que ali a Flávia foi a voz de Deus, mas o Espírito Santo falou no meu coração, falou: olha para o seu filho, esteja com ele, priorize relacionamentos, priorize. E olha, não adianta você se iludir, porque senão você vai viver assim, falando assim: quando eu encontrar alguém eu vou ser feliz. Às vezes você está aqui, você é novinho, você não namorou ainda, você fala assim: quando eu encontrar alguém eu vou ser feliz. Ou já teve frustrações, você fala: agora que eu encontrar alguém eu vou ser feliz. Aí quando você encontra, fala que eu começar a namorar, aí eu vou ser feliz. Aí começa a namorar, você vê que as coisas ainda não estão legais, você fala: não, mas quando eu casar? Aí quando eu casar, aí eu vou ser feliz, aí vai melhorar. Aí você casa, você vê que ainda não está legal, né? Aí você fala: mas quando eu tiver filho, aí eu vou ser feliz, aí vai ser completo. Você vê que não é. Você vê que não é. Se você não tiver Deus no centro das suas prioridades, você vai buscar em pessoas, você vai buscar em situações o preenchimento do seu vazio, que não vai acontecer. Para que você possa transbordar nos seus relacionamentos algo bom, você precisa estar com intimidade com Deus. Se um dia o homem foi caído, agora você em Cristo, você é renovado e restaurado, e você tem intimidade, exclusividade com Deus de novo. Se encha dele, e transborde isso nos seus relacionamentos. Transborde, para que você tenha amizades, para que você tenha
um tempo bom, porque o outro não vai suprir aquilo que você precisa, não vai. Às vezes eu falo isso quando eu prego, a Flávia fica brava, mas eu vou falar. Hoje sou eu que estou com o microfone. Mas quando nós casamos, eu lembro que havia pouco tempo de casado, acho que 2, 3 meses mais ou menos, e o pastor da outra igreja que eu era, ele falou assim, vamos fazer uma comunhão, fazer um futebol no sábado, depois vai ter um churrasco lá. E aí, a Flávia já começou, você não vai. Aí eu falei, ixi, vai dar ruim, né? E agora, né? Casei agora, né? Não dá pra ir no futebol, né? Pensei ali, mas como eu sou ousado, né? Ou ela diria que eu sou colérico. Eu falei, eu vou no futebol, eu vou. E não vai. Chegou na sexta-noite, ela falou, você vai no futebol? Eu falei, você nem vai estar acordada, né? Por quê? Porque a Flávia não acorda cedo, né? De manhã eu até brinquei, eu falei, vocês estão vendo a Flávia aqui? Não vem no culto da manhã, porque ela não gosta de acordar cedo. Não gosta, entendeu? Você não vai estar nem acordada. Por que você não quer que eu vou? Aí eu fui, ela ficou brava, acho que uma semana sem falar comigo. Uma semana, brava. Aí depois quando deu uma melhorada, aí sentei com ela, aí eu falei, amor, qual que é o problema de eu ter ido jogar bola? Não, porque você tem que ter ficado comigo, sábado a gente ficar junto. Eu falei, mas você estava dormindo. Eu falei, eu preciso ter tempo com outras pessoas. Se você não tiver tempo com amigos, para quem você vai falar mal da sua esposa, né? Quem que você vai reclamar? Não tem. Você precisa. Mas eu falei para ela assim, ó. E no meu coração, eu estava, antes de falar isso, pensando assim, porque eu não queria também que ela saísse com as amigas dela, que ela fosse pro shopping, que ela fosse pro cinema com as amigas dela. Eu não queria. Eu queria ela para mim, só comigo. Mas eu falei, amor, você precisa também sair com as suas amigas. Suas amigas não te chamaram para ir para o cinema? Vai no cinema com elas. É importante. Eu não queria falar aquilo, mas era importante falar, porque o relacionamento ele não pode ser dessa forma, porque vai uma hora padecer, você vai ser sufocado. Porque você precisa de amigos, você precisa de pessoas para que você possa conversar e fazer outras coisas. Precisa. Tem gente que gosta de correr aqui, o Isaac gosta de correr, a Miriam não gosta. Aí o que vai fazer? Vai chamar o Léo para correr agora. Vai chamar o Léo. Alguém está na mesma vibe, né? Aí a Miriam vai chamar a Fernanda para ir no shopping gastar o dinheiro deles. Mas é assim. Mas a gente precisa disso. Porque senão a gente acha que o outro vai ser tudo aquilo que nós precisamos na vida. E vai chegar um momento que você vai cansar. Aí você se excluiu dos amigos, você se excluiu da sua família, você se excluiu da igreja. Você buscava tanto namoro, buscava tanto alguém, agora que você está namorando, você não vem nem para a igreja mais, pedir oração para o pastor, pedir oração para o intercessor, pedir oração para os seus amigos, agora você está namorando, você some da igreja. Some. Não dá. Quando a nossa prioridade está em Deus e não no relacionamento, e não no namoro, e não no casamento, nós conseguimos ser completos e aí sim entregar relacionamentos saudáveis, relacionamentos duráveis. Isso é importante que você faça. Ou às vezes, tem pessoas que é tranquilo com o relacionamento, mas aí prioriza a área profissional. Aquela pessoa dedicada ao trabalho, mergulha e ali faz acontecer. E aí você está aqui e você pensa, não pastor, olha, eu estou buscando fazer um curso aí, quando eu fizer esse curso, aí eu vou me dar bem. Aí você fez o curso, você entrou lá, você falou, nossa, mas agora precisa da faculdade. Para eu me dar bem mesmo, eu vou precisar fazer a faculdade. Senão eu não vou avançar aqui nos cargos da empresa. Aí você vai e faz a faculdade, você fala, agora vou me encontrar. Aí você tem já agora muitas coisas, né? Aquela empresa já não serve mais. Aquela empresa que você almejou tanto, que você queria tanto, agora não. Agora você quer outras empresas, outros lugares. Você fala, não, quando eu entrar naquela empresa, aí sim, eu vou ser completo na minha área profissional. Às vezes você entra no lugar que você queria, mas você começa a ver que seu amigo passou num concurso público, e o cara trabalha de vez em quando, que você acha que é assim no concurso público, mas tem lugar que não é não, tá? Aí você fala assim, a vida boa lá, ganha bem mais que eu, trabalha menos, estabilidade, não é mandado embora.
Tem alguns que trabalham em concurso público, aí algumas áreas que tem 13º, 14º. Ah não, vou fazer o concurso público. Você acha que quando você fizer o curso público, você prioriza tanto aquilo que você passar, aí sim vai estar tranquilo na vida. Aí você vê que também não preenche. Não. Você precisa priorizar o Senhor, ser dependente dEle, entender o que Ele quer para a sua vida, não ser frio espiritualmente, ser obediente a Ele para que você viva na direção dEle e alcance o alvo, o propósito que Ele tem para a sua vida. Propósito que Ele tem para a sua vida. Suas prioridades precisam mudar hoje. Deus, em primeiro lugar. É sua família. Priorize sua casa, priorize sua família, priorize seus pais, priorize seus filhos, priorize seus cônjuges, aqueles que estão com você. Priorize sua saúde. Cuide da sua saúde. Você está priorizando tantas coisas, não está priorizando se cuidar. Olha o Léo. O Léo é o nosso exemplo, fitness agora. 11 quilos de 3 semanas. Eu falei, irmão, depois continua, hein? Continua. Né, a Fer que agradece agora, né? O Léo, ó, ficando na estica. Vai ter que mudar o guarda-roupa, Léo. Perdendo todas as roupas agora. Quem quiser abençoar o irmão, abençoa o irmão. Tá chegando o aniversário dele. Onde já se viu, não vai fazer culto, gente. Vai pro Hop Harry. Eita, que é bom ser jovem, né? Quando ele me falou isso, eu falei assim, não vou deixar eles ir não, vamos ficar no culto, né? Eu vou fazer quase 40 anos, né, gente? Eu pareço que eu tenho menos, mas eu vou fazer quase 40, né? Então, na minha cabeça, cara, vamos ter culto, vamos fazer... Não, mas pro jovem vai ser bom. Quando ele me falou isso, na hora veio no meu coração, igreja, eclesia, chamados para fora. Igreja não é só esse espaço, igreja é lá fora. Então eles precisam ter essa comunhão, eles precisam ter esse tempo juntos, eles precisam priorizar, estarem nesse momento tão importante para eles. Então a gente precisa priorizar o nosso corpo, priorizar a nossa saúde espiritual, nossa saúde psicológica. Priorizar a igreja, a comunhão, lugar onde você vai ter pessoas que vai te levar para mais perto de Deus. Você está aqui há mais de 3 meses na nossa igreja, ainda não tem vínculo, é porque você não quer. Não é porque eu sou o pastor dessa igreja não, mas nossa igreja abraça. Nossa igreja, vocês viram aqui no Lagoinha News, tem atividade todos os dias. De segunda, você joga futebol, vai lá jogar. Você é perna de pau, fica lá fora cornetando. Tem um monte de corneta que vai lá. Só cornetar, falar mal. Antes era de mim que eles falavam, o pastor isso, o pastor aquilo. Agora eu não estou jogando que estou machucado. Agora o novo alvo é o Sidmar. Sidmar, carreteiro, passa o trator em todo mundo. O povo vai para cornetar. É gostoso a resenha lá fora. De terça-feira você vai lá jogar vôlei. Meu Deus, o que você menos vê é vôlei acontecer naquele lugar. Mas é gostoso, é legal, a comunhão, é legal. Quarta-feira tem o culto fé, quinta tem o GC. GC é o lugar de comunhão, lugar que você é conhecido pelo nome, lugar que você vai estar lá, que você vai fazer amizades, que você vai comer, que você vai se divertir. Aprender da palavra, orar, ser discipulado. Sexta-feira tem programações, às vezes na igreja. Esteja, participe. Se você priorizar a Deus, aqueles que estão com você uma hora verão a diferença. Não mais do mesmo, não mais de você agora, mas mais de Deus na sua vida e na sua história. Onde estão as suas prioridades? O texto diz que Deus está procurando alguém que entre na brecha. Pessoas dispostas a levantar um clamor pelo outro, pela igreja, pela nação, pela família. Você está disposto a ser essa pessoa? Você está disposto a ser um intercessor? Você está disposto que a sua oração, que tem muito poder, alcance vidas? Você está disposto a colocar na brecha? Mas lembre-se, lemos lá Ezequiel 22:30, mas se você ler a partir do 25, você vai ver que Deus procurou. A palavra diz que Deus procurou nos palácios, príncipes, governantes, para que pudesse se colocar na brecha, diante dele, mas não o encontrou.
procurou entre os oficiais, os líderes então daquela nação, mas não encontrou. Então agora vamos os profetas, os homens que eu instituí naquela terra para serem a minha voz. Procurou os profetas, mas não encontrou. Vou no sacerdote então, os homens separados por mim, separados para aquele povo, para adorarem o meu nome. Eles vão se colocar na brecha. Não encontrou. Procurou então entre o povo, um homem sequer que fosse digno, que fosse justo, que estivesse disposto, mas não encontrou. O que nós podemos concluir então? Temos nós alguma vantagem hoje nesse tempo? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos nós, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós somos destituídos da glória de Deus, somos pecadores. Todos nós, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Não há. Aqui na terra, em meio aos filhos dos homens, Deus não encontrou um homem que pudesse se colocar na brecha entre a ira de Deus e o pecado da humanidade. Não encontrou. Então, se na terra Deus não encontrou alguém para ficar na brecha, Deus enviou um homem do céu. Jesus se colocou na brecha por nós. A cruz foi a brecha onde Jesus se colocou entre Deus e a terra, entre Deus e o homem, entre a ira de Deus e o pecado da humanidade, por mim e por você. Ele foi o justo que trouxe a nós a realidade de sermos chamados de filho, porque Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho, de tanto que Ele amou esse mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus não se esqueceu de você, não importa se você errou, não importa se você se esqueceu dele, Deus não se esqueceu de você. Jesus se colocou na brecha, Jesus se colocou na brecha por você. Jesus te amou primeiro, Jesus te trouxe vida, Jesus te restaurou, Jesus te salvou, Jesus te libertou, para que hoje você pudesse estar aqui e ser chamado de filho, de filho, de filho de Deus. Foi por amor, foi por você que Jesus se entregou. Foi por você. Não importa as suas prioridades, não importa aquilo que você tem buscado. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora, para que nós possamos confiar o nosso coração a Ele, que você venha render a Deus a sua vida, a sua história, e que se nessa noite havia coisas que você priorizava, que não fosse Deus, que você possa colocar diante do altar, que você possa colocar o seu coração diante dele nessa hora, que o reino dele venha a ser estabelecido no seu coração, e que você possa olhar para Jesus nessa hora e saber que Ele é o único, suficiente Salvador, que Jesus é aquele que te salvou e que te trouxe das trevas para o mundo da luz, aquele que te tirou da escuridão e trouxe você para ser luz desse mundo e sal dessa terra, aonde você agora não é mais um desconhecido, não é mais um esquecido, você é um alcançado, você é um renovado, você é um transformado, você é um filho, você é uma filha de Deus. Adore ao seu Senhor nessa hora. Oh, aleluia!